Oi, poderosa! Seja muito bem-vinda ao canal. Se gostarem da live, compartilhe com um grupo de amigos, com um grupo de trabalho, com um grupo da família ou alguém que você queira ajudar, né? Para quem não me conhece, quem é novo no canal, eu sou Vaniusca Vinagre. Seja bem-vinda, Tatiane, Azilda. Hoje eu vou falar sobre como eu comecei o Ho'oponopono. Faz mais ou menos 2 anos que uma amiga minha, Adriana Santiago, me ligou e disse para eu escutar os vídeos de Ho'oponopono da Betty Russo. Aí eu escutei 2 vídeos, liguei para minha prima Fernanda, lá em João Pessoa, Fernanda Vinagre, e falei do Ho'oponopono. Só que eu não dei a mínima importância, eu só assisti 2 vídeos. Não escutei mais nenhum vídeo. Por quê? Porque não chegou a minha hora de crescer, de fortalecer, de evoluir. E chegando algum tempo depois, no começo da quarentena, meu esposo Glaucio chegou em casa dizendo que estava com gordura no fígado, quase grau 3, chegando a cirrose. E ele nem bebe. E a vitamina D dele estava lá embaixo. E ele teve que tomar uma ampola imensa de vitamina D3. E quando ele foi me contar, eu estava deitada numa cama, em depressão. E aí eu falei, eu tenho que mudar de todo jeito, porque assim, meu marido e eu ia morrer, minhas filhas iam ficar sem pai e sem mãe, e eu não ia conhecer meus netos, que era a coisa que eu mais queria na vida, era conhecer meus netos. Eu tive que chegar no fundo do poço. Para quê? Para poder crescer, para poder fortalecer, para poder evoluir. Às vezes a gente tem que chegar no fundo do poço para ser a melhor pessoa. Boa tarde, Adailde. Seja muito bem-vinda, Tatiana Carvalho. Então, como eu pude mudar, né? Eu resolvi começar a assistir todos os vídeos que eu via de prosperidade, de abundância, de gratidão. E aí outro dia, a Adriana, né, Santiago, minha amiga, ela até trabalhava comigo na Polícia Civil. Para quem não sabe, eu sou aposentada da Polícia Civil de Brasília. E aí ela foi lá em casa, eu ainda me lembro, eu estava sentada na mesa da cozinha com a minha filha mais velha, a Thaís, e falou novamente dos vídeos de Ho'oponopono da Betty Russo. E eu comecei a assistir os vídeos de Ho'oponopono e achei bom que devia caminhar também fazendo 108 vezes do Ho'oponopono, de limpezas, né? Que são as nossas limpezas de pensamentos negativos, sentimentos negativos, todo o desconforto que a gente tem dentro da gente, aquela mágoa, aquela raiva, aquele ressentimento, aquela briga que a gente teve. E aí eu ia todos os dias caminhar com meu esposo, fazendo 108 vezes Ho'oponopono e contando nos dedos. E aí eu liguei para minha prima novamente, Fernanda, e falei que eu estava assistindo, ou eu estava fazendo o Ho'oponopono. E ela me indicou para eu fazer o Ho'oponopono da Regina Tavares, que ela achava que provavelmente a Regina tinha sido a primeira pessoa a trazer o Ho'oponopono para o Brasil. E eu comecei a minha jornada do emagrecimento para mudar tudo na minha vida, né? Porque o Ho'oponopono, ele não só muda o emagrecimento, ele muda tudo na sua vida. E aí, qual era a minha jornada? Eu simplesmente, todas as manhãs, eu acordava, botava a roupa de malhar, eu ia caminhar com meu esposo, fazendo 108 vezes de Ho'oponopono, contando nas mãos. E quando eu chegava em casa, eu escutava orações meditativas, que até tem no meu canal várias orações meditativas que me ajudaram na minha cura. Só que meu pensamento era muito acelerado. Era acelerado demais. Então eu escutava, não entendia muito bem não. Mas eu persistia. Por quê?
porque eu sabia do fundo do meu coração que iria dar certo para mim também, porque deu certo para várias pessoas. E eu pegava, depois das orações meditativas, eu escutava 3 músicas de Padre Marcelo Rossi, eu aguava as plantas, eu me sentia mais confortável, ter junto à natureza. E eu nunca dei valor à planta, nunca tive um hábito de aguar, de ter planta natural, era tudo artificial na minha casa, com a minha mãe, né? E eu aprendi que até a gente pode conversar com a planta, e quando a gente conversa com a planta, até nossa energia muda, é fantástico. Comece a fazer, vejam. E também vi que o processo de cura também está ligado muito à gratidão. E aí eu peguei, então, poderosa. Hoje todo mundo vai comprar um caderninho. E comecei a colocar 3 gratidões para lembrar tudo de bom que aconteceu comigo. Por quê? Porque a gente só faz pedir, a gente não agradece, não tem esse hábito de agradecer. E aí eu percebi que quanto mais eu agradecia, mais vinha bênção para mim. Então a gratidão é fantástico, não deixem de agradecer. É tão interessante que eu lembrei agora de um caso. Eu tinha um carro, um Uno, que teve uma batida com a minha filha, né, e outra pessoa, e eu levei para uma concessionária da Fiat. E o Uno começou a dar problema depois do conserto, começou a dar problema. Eu achei estranho, né? Aí meu esposo, eu estava até viajando nessa época, meu esposo foi lá e o cara cobrou mais 3.000 reais e continuou dando problema. E eu disse, não é normal. Aí a gente pegou, descobriu que a longarina do carro estava rachada e que o carro tinha que dar perda total. E eu comecei a fazer Ho'oponopono pro carro. Eu alisava o carro todos os dias depois da caminhada. Eu alisava o carro, eu fazia Ho'oponopono, mas eu visualizava o juiz dando a sentença, eu visualizava tudo que eu queria da sentença. Eu visualizava a Liberty, eu visualizava a concessionária. E vocês acreditam que a Liberty perdeu o processo e eu ganhei a sentença? Então faça. Se você não acredita que Ho'oponopono não funciona, tente, faça e você vai ver se é real. Isso é pra vida, pra tudo. E aí depois eu continuei minha jornada e resolvi fazer jejum intermitente. E eu amo jejum intermitente. Então eu comia 10 horas da manhã, meu café da manhã. Eu almoçava, eu lanchava, eu jantava, só que eu só jantava até 18 horas. E só comia no outro dia de 10 horas da manhã. Muitas pessoas dizem que jejum intermitente causa compulsão. Para mim não causou e é maravilhoso o jejum. Então, só que eu não comecei logo com 16 horas. Uma pessoa que pesava 118 quilos não podia começar de repente 16 horas. Você tem que começar de pouco. Tudo na vida tem que ser pouco e progressivamente aumentando. Então eu comecei com 12 horas. E outra coisa, você pode no jejum beber muita água, que água é maravilhoso para o nosso corpo, que nosso corpo é feito de 70% de água. Você pode tomar muito chá. Eu comecei a amar chá. E eu dizia antigamente para mim mesmo que chá, eu vou tomar chá. Isso são tudo crenças que a gente coloca na nossa mente, que a gente carrega dos nossos pais. Então todas as crenças podem ser mudadas e mudadas para melhor. Então eu comecei a fazer jejum de 12 horas e fui progredindo, 13 horas, 14, 15, até chegar a 16. Eu já fiz jejum de 24, eu queria testar meu corpo, mas não recomendo vocês fazerem porque vocês não começaram. Já fiz jejum de 48, né? Mas não faço sempre. Mas faço de vez em quando, mas faz muito tempo que eu não fiz. Eu fiz só no meu processo de emagrecimento, né? Então eu comecei a fazer muita comida caseira e comida saudável. E olha que eu sou a poderosa do doce, louca por doce. Então eu tinha que arrumar uma maneira de fazer doce que eu gostasse. E aí
Eu peguei as receitas da minha mãe, porque minha mãe é forno a fogão, cozinhava, né, que ela é falecida, cozinhava muito bem. E troquei apenas o açúcar pelo xilitol, o açúcar mascavo. Eu troquei a farinha branca por farinha de aveia, farinha de amêndoa. Eu só usava mais essas duas farinhas. E troquei o óleo por azeite. Eu uso até mais azeite do que óleo de coco, porque minha família detesta coco, até nem uso muito açúcar de coco. E fiz cada receita saudável, experimentando, maravilhosa. Eu fiz a Nutella saudável, que é muito gostosa. Aí eu fiz o sorvete de banana. Quem quiser, vai lá na bio do Instagram, imprime meu e-book. É gratuito, não paga por nada. E você vai ver, você começa a fazer umas sobremesas e deixar em casa. Porque quando der aquela vontade doce, aquela emoção, você tá comendo algo saudável do que comer algo que engorda. Então, eu tinha uma crença imensa na minha mente. Qual era a crença? Comida saudável é ruim. Mas isso era tudo que eu botava na minha mente. Comida saudável não é ruim. Comida saudável é maravilhoso. Hoje eu amo. Eu gosto mais do chocolate, 70% do que o chocolate a leite. É tudo questão de hábito. Você vai mudando os seus hábitos. Só na medida que você vai mudando, tudo vai melhorando, mudando suas crenças. Porque nossas crenças podem ser mudadas e mudadas para melhor. As nossas crenças são tudo que nós carregamos dos nossos pais, dos nossos professores, e tudo pode ser melhorado. Só depende de você, só depende você ser mais positiva, você ter uma mente melhor, tirar essas crenças e ver que não é real, ressignificar isso. E as coisas foram melhorando cada vez mais, né? Por exemplo, no meu aniversário, eu ganhei uma cesta de café da manhã lindíssima. Tem lá, se você for antigamente no meu canal, você vai ver. De comida saudável, e ganhei um japamala. Pra quem não sabe o que é japamala, é tipo um terço com as continhas de 108 vezes. E você vai contando, fazendo Ho'oponopono, né? E eu fazia todos os dias e faço. Hoje de manhã eu já fiz, né, Ho'oponopono. E aí eu comecei a usar o japamala, achei maravilhoso toda vez que eu ia caminhar. E continuei. Meu marido não ia caminhar, eu não dependia mais dele para caminhar, não. Eu ia sozinha, mas eu ia todos os dias de segunda a domingo. Eu nem parava no domingo. Eu estava tão focada. E outra coisa, quando você faz o Ho'oponopono, você vai diminuindo suas emoções, você vai diminuindo a tranquilidade sua diminui, né? Por quê? Porque na medida que você sente aquele ressentimento, aquela angústia, aquele vazio no coração que você vai fazendo o Ho'oponopono, aquilo vai saindo de dentro de você. Por quê? Porque quando você tem uma raiva do outro, tá tudo dentro do seu coração. Não é o outro que é culpado. Por quê? Porque você que sente, não é o outro que tá sentindo. É você que tá sentindo essa dor. O outro não tá nem ligando que você teve, às vezes nem sabe que você ficou chateada com aquilo. Então, só depende de você mudar. Decida mudar para melhor, decida começar agora. Porque se eu sou a prova viva disso, você também é a prova. Você pode ser. Faça. O Ho'oponopono é um estilo de vida. É para tudo, para tudo. E depois eu comecei o Pilates e fiz 2 vezes na semana. Vou até contar uma história do Pilates. Olha os nossos pensamentos. Quando eu fui fazer o Pilates com 118 quilos, a fisioterapeuta pediu para eu fazer prancha. Na hora veio uma dor nas minhas costas. Eu olhei assim e disse, será que é um câncer? Olha o pensamento, que pensamento que eu tinha. E ela, não, Vaniuska, você tem que ter mais força no corpo. Isso tudo é porque você não tem força no corpo. E continuei fazendo meu Pilates. E depois abriu a academia. E aí eu comecei a fazer academia, eu comecei a fazer zumba e musculação. Pense numa pessoa que sempre detestou musculação na vida. Detestar. Você paguei academia e nunca ia. Mas eu tinha que fazer musculação porque eram 40 quilos.
E para eu não ficar flácida, ó, aqui, ó, eu não fiquei flácida. Assim, eu fiquei, tô um pouco molinha, mas não tô caindo as pelancas como 40 quilos. Então, aí eu comecei a fazer musculação e eu, meu Deus, eu detesto minha mente, né? Dizer, eu detesto musculação, mas eu tenho que arrumar uma maneira. E aí eu arrumei uma maneira preciosa de fazer musculação. Eu colocava meu fone no ouvido e aí eu escutava orações meditativas, podcast, o que eu queria, livros, eu escutava livros lá, porque tem muito no YouTube livros, né? E percebi que o tempo passava muito rápido, então isso era maravilhoso. Às vezes eu queria assistir mais, mas já tinha terminado minha série, né? E outra dica que eu dou pra você, poderosa, faça o exercício que te dê prazer, comece assim você desiste, pra você não desistir e vá aumentando o exercício aos poucos. E outra coisa, adote uma garrafinha de água, aqui a minha, ó, veio do Brasil, ó. Adote uma garrafinha de água, porque o nosso corpo é feito de 70% de água. Quanto mais você bebe água, mais você não sente fome, porque às vezes você come por emoção. Você pode perguntar para você mesmo, será que eu tô com fome ou é sede? Às vezes é sede, mas a gente já tem um hábito tão grande de comer que a gente já vai lá e come. E come, só faz engordar, botar comida no corpo, engordar. E aí daqui a 2 horas o que é que tá? Tá se sentindo a pior pessoa do mundo, estressada, derrotada, porque eu comi, né? Eu já tive até bulimia, eu vomitava depois que comia. Então, eu nunca fiz dieta na minha vida, nesse processo de emagrecimento. Antes eu fazia dieta, mas era 2 dias, 3 dias e desistia. 4 dias e desistia. Eu fazia jejum e comia com consciência. Por quê? Porque na medida que eu ia fazendo as orações meditativas, ia me acalmando. O Ho'oponopono acalmava. Então eu comia bem menos. Então faça um teste, comece hoje e não desista. Porque o problema da gente é que a gente começa e não persiste. A gente desiste. Então faça. Se seus pensamentos estão acelerados, não tem problema. Os meus eu vi acelerado. Pense numa pessoa que não prestava atenção em ninguém. Eu não sabia, eu ficava no mundo da lua. Era tanta coisa que eu tinha nos meus pensamentos que eu não prestava atenção em ninguém. Ficava no mundo da lua, a meditação vinha. Eu só sabia que eu tinha que persistir. E sabia que deu certo com muita gente. Então ia dar certo comigo também. E aí, voltando pra minha história, né? Aí depois eu fui pro meu primeiro seminário da Regina Tavares aqui em Brasília. Aqui não, né? Porque, desculpa, eu tô em Dublin. Eu vim visitar minha filha 2 meses aqui. Aí eu fui pro primeiro seminário em Brasília da Regina Tavares. Foi maravilhoso. Pra mim é muito importante o Ho'oponopono, né? E aí o que é que aconteceu? Quando eu fui no seminário, a Regina, ela não faz as 108 vezes que a Betty Russo faz do Ho'oponopono. Ela faz, eu sinto muito, me perdoe, sou grata, eu tenho, até se sentir confortável. E eu comecei a fazer o mesmo como a Regina fazia. Mas você faça o que você se sentir confortável. Porque se deu certo pra mim com 108 vezes, se deu certo pra mim o problema o da Regina, pode dar certo pra você também. Então, eu continuei fazendo o Ho'oponopono até me sentir confortável. Quando foi em dezembro de 2020, eu resolvi abrir uma turma de mentoria. Não, antes disso, em 2020, eu comecei a fazer meu canal. E aí, com muito medo de seguir em frente, morrendo de medo de filmar. Eu filmava, achava tudo ruim e eu passei 19 horas para gravar o meu primeiro vídeo. Eu lembro até que uma seguidora disse que eu falava muito devagar e a outra seguidora disse que eu tinha que falar mais alto. E eu via que eu parecia um robô falando.
aí eu falei para a seguidora que eu estava começando e que tudo era uma evolução. E aos pouquinhos eu fui evoluindo e hoje, quando eu olho para os meus vídeos, eu vejo como eu evoluí. Só que hoje eu estudo muito, eu leio muito, né? Eu cada vez quero aprender mais. Então, eu trabalho minha mente todos os dias para mudar meus hábitos ruins, minhas crenças. Eu limpo memória todos os dias. Então, se você tem medo, siga mesmo com medo. Não desista, persista. Por quê? Porque a gente só cresce, a gente só evolui, só fortalece com os nossos erros. Pois todos nós erramos, só Deus é perfeito. Então, eu continuei fazendo meus vídeos. E hoje, quando eu olho para os meus vídeos antigos, menina, eu olho como eu evoluí, como eu tenho que evoluir cada vez mais. O Ho'oponopono, ele não é religião, ele é uma filosofia de vida. E você faz para a sua criança interior direcionada à divindade. E quem é a divindade? É Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Isso para mim. Então, eu vou contar até um caso interessante que aconteceu comigo e é real, né? Eu resolvi no sábado fazer futevôlei, jogar na casa da minha vizinha, Dona Nádia. E aí, eu na segunda aula estendi a coxa direita. Passado alguns dias, o meu joelho esquerdo começou a inchar e doer muito. Era tanta dor que eu não aguentava ficar em pé. E aí eu comecei a ficar deitada na cama. E era muita dor, muita dor, muita dor. E eu peguei e liguei no médico. Aí, doutor Leão disse, deve ser menisco. Venha na segunda-feira. Quando foi na segunda-feira, era tanta dor, eu não aguentava ir. Eu já tinha ido várias vezes num banheiro e tinha desmaiado. E quando chegou na Páscoa, foi o pessoal lá pra casa, aí chegou minha amiga Vivi, você não vai ficar no quarto, venha pro sofá, me levou pro sofá. E eu fiquei no sofá com muita dor. Depois eu fui pro quarto. E aí a dona Nádia... Não, aí eu fui pro quarto dormir. No outro dia, a dona Nádia me ligou e disse, Vaniusca, você confia tanto em Deus, que dê sua fé, que dê a confiança no Senhor, meu Deus. Quando eu desliguei o telefone, eu disse, Deus, comecei a conversar com Deus, cura meu joelho, eu não vou mais desmaiar. Eu te entrego. E coloquei, e agradeci, e coloquei água solarizada no meu joelho. Quando eu cheguei no banheiro para tomar banho, minha filha, depois do banho, abri um buraquinho no lado esquerdo do joelho. Mas saiu pus, era tanto pus. O melhor que começou a melhorar meu joelho, né? Porque saiu pus, então tava dentro, então começou a melhorar e deixou de doer menos. E aí eu fui no médico e o médico me passou antibiótico, anti-inflamatório. Eu não gosto de antibiótico, de anti-inflamatório, mas mesmo assim eu tomei, né? E fui várias vezes e não deixava de sair pus. E demorou 2 meses saindo pus. Aí ele disse, Vaniusca, tem que abrir o joelho para limpar esse joelho. E eu perguntei o que aconteceu com o meu joelho. Ele disse, você pode ter comido algo que entrou no seu sangue. Mas não é o joelho, é você não querer seguir a direção. É você não querer seguir seu rumo. E eu tava assim no meu canal, não sabia se eu queria seguir a direção, não sabia se eu queria seguir meu rumo. Né? Mas eu segui em frente com a fé de Deus, né? E continuei no meu canal, sem desistir. E olha, os desafios continuaram. E aí eu resolvi abrir minha primeira turma de mentoria. Meu primeiro curso, né? E no meu primeiro dia de aula, eu me tremia de medo. Eu achava que as alunas, todas as poderosas, iam embora e que nenhuma ficava.
Olha a minha crença de capacidade, que eu era uma pessoa incapaz. Mas eu não desisti, eu continuei, eu era capaz. Mas na minha cabeça, minha crença, eu não era capaz. Mas aí eu continuei o processo de 21 dias. E vi que as poderosas que seguiram comigo até o fim do processo, seguem comigo até hoje. Hoje à noite vai ter aula de mentoria. E as outras que fizeram o processo de 21 dias e que não desistiram, tem poderosa que emagreceu 3, 4, 5, 10 quilos nessa primeira turma. Então essa primeira turma foi um grande aprendizado. Eu tenho um carinho imenso por todas as alunas, pois eu vi que quando a gente tá ruim na saúde, quando a gente tá ruim na obesidade, a gente tá ruim financeiramente, conjugal, espiritual, emocional, profissional, familiar, em todas as áreas. Porque isso eu vi em mim também, eu tive que mudar. Então, no meu primeiro curso eu percebi que as poderosas não queriam apenas emagrecer, elas queriam ter um relacionamento melhor, elas queriam voltar a estudar, a dirigir, a arrumar um emprego, a ter um relacionamento melhor com o marido, ter um relacionamento melhor com a família. Teve aluna que curou da insônia, teve aluna que curou de crise de pânico. E foi fantástico para mim. E eu vi que eu era capaz. Porque se deu certo comigo e deu certo com elas, então meu método funciona. Então depois eu abri o segundo curso de mentoria online. Mas eu já tinha vários depoimentos maravilhosos. Já estava mais segura, já me sentia mais capaz, sem insegurança. Eu já me amava, né? Então ficou muito mais fácil para mim, né? E hoje eu fico até emocionada de lembrar cada mensagem linda, maravilhosa que eu recebo de agradecimento pela ajuda que eu dei, que cada poderosa se superou. Então isso é gratificante, porque eu estou num caminho lindo da alma, sempre com a presença de Deus. Então, uma coisa que eu digo, acredite, tenha fé, que tudo torna real. Acredite que é possível, visualize o que você deseja. Nossos pensamentos criam nossos sentimentos criam nossa realidade, moldam o nosso futuro. Tudo que você quiser, você tem que pensar, sentir, visualizar. Para que vocês saibam um pouco mais, eu vou contar várias histórias do Ho'oponopono que deram certo, que as pessoas se superaram usando o Ho'oponopono. Até agora eu lembrei de uma história da minha aluna e vou contar. A minha aluna, ela teve câncer e hoje ela tá curada. E aí ela foi fazer uns exames e marcou para as 7 horas da manhã. Quando ela chegou às 7 da manhã, não foi atendida. Deu 7h30, deu 8, deu 8h30. E aí ela começou a fazer Ho'oponopono. E aí ela disse que a gente fica chateada porque ele não cumpriu. Mas quando você faz Ho'oponopono, tudo muda na sua vida. Aquela chateação não fica mais. Você pode pegar um fone no ouvido, assistir uma palestra, ou assistir um curso, ou assistir um livro. Você pode escutar uma música. Então você pode fazer outras coisas do que ficar reclamando. Reclamar não vai adiantar de nada. Só vai deixar você com sentimento de raiva, de ódio, porque a pessoa não cumpriu. Então, faça Ho'oponopono. Porque Ho'oponopono é vida, é um estilo de vida, é tudo. Então, eu com Ho'oponopono, eu emagreci 40 quilos, né? Eu consegui essa sentença do carro, eu ganhei um sorteio. Meu marido, essa semana, ganhou uma rifa de R$1.000. Então, Ho'oponopono serve para tudo, 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 tudo. Não desistam, persistam, porque os nossos pensamentos são muito acelerados
Então, quando a gente começa a fazer, a gente acha tudo difícil, mas tira o difícil da sua vida, tudo é fácil. Comece, não desista, mesmo que seu pensamento é acelerado. Vou contar até outra história que eu lembrei da outra minha aluna. Ela falou que quando eu comecei meu curso de mentoria, que eu botava as orações meditativas, ela fazia, meu Deus, a Vani, todo dia essas orações de meditação, eu não aguento mais. Por quê? Porque ela tinha muito pensamento acelerado. Essa aluna é até a que tinha crise de pânico. E ela continuou, ela persistiu. E hoje ela curou da crise de pânico. Então, persista, não desista. Um beijo no coração. E que Deus abençoe todas vocês.